Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Victor do Bendito Dinheiro. Estamos aqui de volta em mais um vídeo. Hoje nós vamos continuar a nossa análise do fundo KNR11, tá? Que é a renda imobiliária. Vamos aí continuar essa análise, estamos quase no final. Se você é novo aqui no canal, peço que se inscreva e acompanhe os vídeos anteriores. Nós estamos aqui finalizando, tá? A análise de um fundo imobiliário na prática, tá bom? Todos esses vídeos dessa série de análise a gente fez aqui na prática, abriu relatório, abriu sites onde condensa dados referentes aos resultados do fundo, para podermos aí fazer uma análise bem completa e decidir vale ou não a pena investir nesse fundo imobiliário. Então, essa série de vídeos serve como modelo, tá? Para você fazer a análise desse fundo e replicar ela para outros fundos imobiliários que você queira aí analisar ou adquirir para comprar cotas e ter na sua carteira. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar de dois pontos, tá? Eles são separados aqui no documento, mas nós vamos falar deles diretamente, que é a gestão e as perspectivas futuras. A gestão, especificamente aqui, como você avalia a gestão do fundo, de acordo com aquilo que você analisou. O fundo adquiriu bons imóveis, como é que foi a movimentação da gestão nesse período que você analisou. É importante também fazer essa avaliação. E as perspectivas futuras. O que é que nós temos para o futuro desse fundo, para o futuro do mercado imobiliário? Eu vou mostrar para vocês também que o próprio fundo, a própria gestão, ela faz essa pesquisa de mercado, avalia isso, a gente vai já ver com calma, tá bom? Então, primeiro passo, vamos analisar a gestão, tá? A gestão, eu vou deixar praticamente isso como uma lição para vocês. Ao longo da análise do fundo imobiliário, vão avaliando ali, lendo os relatórios e vendo, poxa, esse fundo aqui, ele está como gestão ativa. Quais imóveis ele adquiriu? Um, dois, três? Esses imóveis são bons? Já começaram a trazer retorno financeiro para o fundo? É interessante ao longo da sua análise você fazer isso, por quê? Porque quando chegar na gestão vai ficar mais fácil de você dizer, sim, realmente eu vi ao longo dessa análise que a gestão desse fundo é muito boa. Porque tem bons ativos, adquire bons ativos, então nós conseguimos com facilidade concluir. A gestão ela é boa, realmente ela cumpre com aquilo que está lá no regulamento. E eu posso dizer para vocês aqui, tá? A gestão do fundo KNRI, ela me agrada muito. Nós vimos aqui em alguns relatórios que ela fez aquisição de alguns imóveis que já estão trazendo retorno financeiro. Nós já vimos que ela já adquiriu alguns imóveis no passado, que ela já até pagou, já quitou, digamos assim, já não tem mais esse passivo, tá? Então eu avalio a gestão do fundo KNRI como muito boa, tá? Eu gosto da gestão desse fundo. Eu falo para vocês aqui que eu já analisei, eu estou analisando novamente com vocês, tá? Mas a gestão desse fundo sempre me agradou. Mas é isso que eu estou dizendo, eu estou pegando aqui aquilo que eu vi ao longo da análise. E aí seria interessante nesse momento aqui, de repente, se você não prestou muita atenção, voltar aí os vídeos, ou então ler os relatórios mensais do fundo, ver os resultados ali, identificar imóveis que ele adquiriu, tá bom? E você vai conseguir chegar a uma conclusão se a gestão é boa ou não. Olhando todo ali, pessoal, o portfólio desse fundo, eu posso dizer com toda certeza que a gestão desse fundo ela é boa, tá? Eu posso afirmar para vocês aí que ela é muito boa. Até coloquei aqui ativo e passivo, né? Não estou até escrevendo isso aqui, tá? Então, realmente, isso aqui eu faço essa pergunta para vocês, tá? Como você avalia a gestão, tá bom? Até pode ser um pouco subjetiva essa pergunta mesmo. Você pode dizer para mim, Vitor, eu vi que eles adquiriram lá tais imóveis, mas eu não gostei dos imóveis. Eu prefiro esse fundo aqui, que adquiriu tais imóveis, enfim. Você pode ter seus critérios em relação a isso. Eu avalio, tá, que dentro daquilo que o fundo se propõe lá no seu regulamento, tá? Galpões, lajes corporativas, eu vejo que a gestão desse fundo ela é boa, tá bom? E aí você pode até retornar para o seu relatório aqui no início, a gente viu a gestão ativa, então nós esperamos mesmo que o fundo ele faça essas movimentações de comprar imóveis, vender, tá? A gente espera isso mesmo, tá bom? Então eu classifico a gestão desse fundo como uma gestão boa, tá? Aí, claro, você pode discorrer aqui os motivos para você no futuro ver aqui o que essa para você posteriormente acessar esse relatório e ver o que você analisou dele na época e ver se bate com o que o fundo vive hoje, com o que o fundo tá vivendo no momento, tá? Então, fica aí essa lição para vocês, tá? Sempre quando for analisar.
irem acompanhando ali como é que está a movimentação dessa gestão. Isso é muito importante, tá? Também. Então, dito isso, vamos para o item 9, as perspectivas futuras, tá? Eu gosto muito de, nesse ponto aqui, acessar o informe anual e verificar o que é que o fundo ele analisou em relação ao ano que se passou e o que ele espera para os próximos anos. É muito legal ver o próprio fundo descrevendo isso. Tá? Onde é que a gente vê isso, Victor? Então vamos ver. Lá no informe anual, tá? Eu vou até pegar aqui para vocês, deixa eu acessar aqui, eu já estou com o site da Status Invest aberto, tá? Eu vou lá na seção de comunicado e vou pegar aqui para gente o informe anual mais recente, o que tem aqui é 19 de 9 de 2025, tá? Então vamos abrir ele aqui e vamos ver aí essas perspectivas futuras. Às vezes demora um pouco para carregar aqui, tá, gente? Não sei muito bem por que ele demora tanto. Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver se eu consigo achar na net KNR11. Deixa eu ver aqui, pessoal, se eu consigo achar pra gente, tá? O informe anual, porque demora muito para abrir. Deixa eu ver se tem documentos aqui. Informe mensal. Deixa eu ver se tem informe anual. Aqui não tem informe anual. Eu vou dar uma pequena pausa no vídeo. Quando abrir aqui esse documento, eu volto, tá? Pronto, finalmente abriu. Depois de um tempinho, abriu, tá? Aqui onde a gente está vendo o informe anual, tá? Ele até coloca aqui alguns dados aí, tá? Do fundo, aqueles que a gente já viu, tá bom? Mas a gente está procurando aqui especificamente para a perspectiva futura, tá? Olha só que interessante, tá bom? Eu tenho até aqui, deixa eu procurar aqui rapidinho umas coisas, não, beleza. Olha só que interessante, vamos descer um pouquinho aqui. Análise do administrador sobre, tá? Resultado do fundo no exercício findo, tá bom? Aqui no caso do referente a 2024 a 2025, tá? Competência, ó, 6 de 2025, junho, tá? Então vamos ver o que ele falou aqui, tá bom? Olha, os resultados apresentados pelo fundo estão em linha com a nossa expectativa, levando em conta a conjuntura econômica nacional, bem como o momento do setor imobiliário. Então ele já abriu aí essa perspectiva dele, vendo que ele está alinhado, o fundo está alinhado com a expectativa que eles têm do mercado imobiliário, tá? Do setor imobiliário. Agora vamos ver aqui esse item 4.2, tá? Bem aqui, ó. Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo. Olha só o que ele falou aqui. O mercado de escritórios em São Paulo segue positivo, consolidando a retomada iniciada em 2021. No segundo trimestre de 2025, a absorção líquida foi de 115 mil metros quadrados e a taxa de vacância caiu para 17,93%, a menor desde 2020. Olha só que interessante, né? A taxa de vacância caiu. Regiões premium, como Faria Lima, Itaim Bibi, Pinheiros e Vila Olímpica, lideram com baixa vacância e preços elevados. A nova Faria Lima tem vacância de 7,75% e preço médio de 252 por metro quadrado, sendo a mais valorizada. Vila Olímpia tem vacância de 10,52% e Paulista, em recuperação, está em 13,98%. Aí ele vai descrevendo aqui da absorção líquida, total do mercado, com vacância reduzida para 17,41%. Aí ele diz o seguinte, regiões fora do eixo premium ainda enfrentam a alta vacância, mas podem se beneficiar da descentralização em melhorias urbanas. Aí ele fala, a queda na vacância e o aumento de preço indicam um equilíbrio entre oferta e demanda, impulsionado pela retomada econômica e busca por espaços qualificados. A expectativa é de continuidade na absorção positiva e entregas graduais. Né? Muito bom. Belo Horizonte mantém crescimento na ocupação, encerrando o segundo trimestre de 2025 com vacância de 9,97% e preço médio de 51,72 por metro quadrado. Aí ele compara com 2021, que era 17,59%, 44,99 por metro quadrado. Savassi se destaca com vacância de 1,48% e preço médio de 80,87 por metro quadrado. Aí diz o seguinte, Rio de Janeiro segue em recuperação, com vacância reduzida para 27,80%. A Zona Sul tem a menor vacância da cidade, 5,88%. Botafogo caiu de 31% em 2023 para 20,28% no segundo trimestre de 2025, abaixo da média. E o preço médio, O preço médio caiu para 62,23
por metro quadrado, devido à localização de ativos mais caros. Aí ele fala da logística em São Paulo, o setor segue em expansão, impulsionado pelo e-commerce e demanda por ativos bem localizados. O segmento classe A+, encerrou o segundo trimestre de 2025 com 16,1 milhões de metro quadrado de estoque e vacância de 9,27%. Os preços subiram de 29,04 por metro quadrado no primeiro trimestre de 2025 para R$ 29,99 por metro quadrado. Já em Guarulhos, o estoque chegou a 2,3 milhões de metros quadrados em 26 empreendimentos, com acréscimo de 226 mil metros quadrados no trimestre. Aí ele vai destacando aqui, Jundiaí, fala um pouquinho. Olha só que interessante, eu até li aqui com vocês, tá? Por quê? Para a gente ver como o fundo ele faz essa análise. Olha só, ele foi bem preciso. Ele colocou dados aqui, comparou com 2020, 2021. Então, olha só como essa análise dele em relação ao período, ela foi muito positiva. Ela englobou aqui alguns dados muito importantes para fundamentar aquilo que ele está nos explicando. Então, olha só como isso é importante, essa análise que o próprio fundo faz sobre as atividades no período, tá? Ele coloca aqui embaixo o seguinte, a perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira. Para o próximo período, nossa expectativa é de manutenção dos inquilinos atuais. Importante isso. Diminuição dos níveis de vacância do fundo, conforme a perspectiva econômica apresentada acima, bem como a constante manutenção e atualização física dos imóveis para que compõem a carteira do fundo, de modo a mantê-los competitivos em relação à concorrência. Tá? Olha só que interessante isso. Isso é sensacional. Eu fico muito feliz aqui. Vocês estão vendo a minha animação, tá? Porque é um assunto que eu gosto muito e eu gosto muito de ver o fundo fazendo essa análise. É muito interessante isso. Ele está abrindo aqui para vocês o que eles pensam para o próximo período. Isso é sensacional. Vocês estão tendo acesso aqui a uma informação assim privilegiada, pessoal, privilegiada. E com base nisso, vocês vão fazer a própria análise de vocês, vão avaliar. Faz sentido isso que ele falou? Essa perspectiva que eles têm é coerente com o que está no mercado hoje? Com a economia? Vocês que vão fazer essa avaliação. Eu digo que sim. E como a gente analisou alguns resultados de 2025 e 2026, eu posso dizer que ele até alcançou essas perspectivas aqui, tá? A manutenção dos inquilinos atuais. A gente viu que a vacância reduziu, a gente fez essa análise, tá? Basta você visualizar os vídeos ou o relatório que nós fizemos. E ele segue sim mantendo a atualização física dos seus imóveis, tá bom? Então, perfeito. Na minha opinião, tá? Eu, Victor, concordo com essa perspectiva e digo, eles alcançaram ela, tá bom? Mas agora fica na mão de vocês. O que você pensa? Esses dados que ele trouxe aqui acima fazem sentido? Essa perspectiva que ele colocou foi alcançada no período de 2025 e 2026? O que vocês pensam, tá? Na minha opinião, eles estão aí alcançando, tá bom? Então, o próximo passo aqui seria a gente trazer, tá, essas informações que nós lemos aqui para cá para o relatório e acrescentar ali o que nós pensamos a respeito, tá bom? Mas nós vimos aqui na prática um pouco sobre a gestão e as perspectivas futuras, como nós fazemos essa análise, onde nós identificamos essas informações, onde encontramos essas informações, tá? E fica de lição para vocês fazerem essa avaliação mais subjetiva da coisa, né, da análise. Acessem esse relatório, analisem com calma a gestão, leiam essas perspectivas futuras. Eu não sei em que momento do ano você está vendo esse vídeo, se você está vendo ali na estreia ou no ano de 2027, mas se você estiver vendo em um ano mais à frente, 2027, 2028, veja as perspectivas futuras do ano, de acordo com a sua análise, claro, para ver se o fundo alcançou aquilo que se propôs a alcançar ou não, tá? Isso aí vai tornar a sua análise mais bem fundamentada, mais sólida, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Peço até um pouco de desculpa que a minha garganta tá um pouco ruim, então às vezes eu engasguei um pouquinho para falar algumas palavras, tá? Mas estou melhorando e peço perdão se em algum momento do vídeo aí eu acabei a voz falhou um pouco, tá? Então é isso, nós vemos aí no próximo vídeo concluindo a nossa análise de KNR11, tá? A conclusão ela vai ser bem simples, eu acredito que vai ser um vídeo bem curto.
e nós vamos basicamente revisitar aquilo que nós analisamos. E aí, pessoal, a conclusão também é bem subjetiva, tá? Com base naquilo que você analisou. Até se tiver bons resultados, você pode simplesmente dizer, Vitor, eu não vou investir nesse fundo. Eu acredito que tem um par aqui, tem um outro fundo do mesmo segmento que tem resultados melhores. Você pode chegar a essa conclusão, tá? Então a conclusão também vai ser bem subjetiva. Claro, você fez toda a análise, você vai saber se o fundo ele é bom ou não. E aí você vai concluir isso, tá? Então, eu vou mostrar isso para vocês no próximo vídeo, tá? Então, revejam esse vídeo, façam a análise da gestão e das perspectivas futuras e aguardem aí o próximo vídeo no canal.